Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite a todo mundo que está acompanhando mais uma live aqui no canal do Pedrosa. Sejam bem-vindos para a gente poder falar sobre o empate entre Vasco e Paysandu dentro de São Januário, 2-2, enquanto o Vasco pelo menos conseguiu se classificar. É uma classificação muito importante. Uma Copa do Brasil que geralmente é muito traiçoeira. 4-2 no agregado, por mais que o Vasco também tenha sido prejudicado não só na primeira partida, vale lembrar, o gol do Nuno foi muito mal anulado. O Brenner conseguiu fazer jogada sem nenhuma Escolher iogurtes Ninho. anulada, era um 3-0 que deixaria o Vasco com uma tranquilidade ainda maior. Dentro de São Januário, um 2-0 tranquilo, tudo parecia, inclusive, que a noite do Vascaíno seria mais de boa, seria uma noite só para aproveitar a classificação. Mas quando se trata de Vasco, a gente sabe como é que funciona, né? Parece que gosta de sofrer. 2-2, Thiago Mendes expulso para mim de uma forma muito exagerada. O Vasco foi prejudicado lá no jogo inicial, no Pará, e o Vasco foi prejudicado também aqui em São Januário, já que perde o seu principal jogador para a partida contra não sei quem. Oitavas de final da Copa do Brasil, em que a gente vai entender ainda quem será o adversário do Vasco da Gama. De forma geral, repito, é um resultado que frustra um pouco o torcedor, um 2-2 que não tinha nenhuma necessidade de passar esse sufoco. O Vasco ainda perde um caminhão de gols no segundo tempo, principalmente aquele lance entre Marino, David e Rojas. Mas, de forma geral, repito, o importante é a classificação. Eu peço para você deixar o seu like, ativar as notificações, se inscrever no canal do Pedrosa, porque a gente vai analisar essa partida, as oportunidades. Pelo contrário, hoje eu gostei mais uma vez da coletiva. Eu quero ver quando perder, que aí a gente vai avaliar quais são as desculpas, quais são as respostas e tudo mais. Hoje ele foi muito sincero, foi muito honesto, acho que foi muito lúcido naquilo que ele colocou ali, principalmente com os objetivos de Copa do Brasil, de Copa Sul-Americana, de Campeonato Brasileiro. Não adianta também achar que o Vasco tem uma seleção, só que o Vasco está longe de ter um time merda, como em alguns momentos parecia para o torcedor e parecia para todo mundo que assistia. Não está mesmo. O elenco do Vasco esse ano ele é mais equilibrado do que o do ano passado. E quando eu digo isso, perder Rayan, Verrete, Coutinho, sempre vai ser um peso muito grande, né? Sempre vai ser muito complicado. Mas ano passado o Vasco não tinha banco. O Vasco não conseguia fazer 3 substituições sem o nível do time cair. Esse ano o Vasco já consegue fazer isso, e isso também tem a ver com o mérito do Renato. Porque ele pode errar aqui, pode errar ali. Acho uma loucura ficar colocando David Brenner e o Brenner de ponta em muitos momentos, mas tem uma coisa que é inevitável a gente falar aqui. Chance ele tá dando para todo mundo. Oportunidade ele tá dando para todo mundo. Então, ninguém pode reclamar que de fato não recebe chance, ninguém pode reclamar que tem poucos minutos, no máximo os garotos da base, que aí é outra história. Mas o elenco principal, a gente pode colocar assim, é um elenco principal que joga com frequência. Seja na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro, os 18, 19 ali jogadores que são os principais da equipe, os 20 jogadores que são os principais da equipe, eles estão rodando, eles estão jogando. E entra um garoto ou outro. Acredito até que dê para dar mais oportunidades para os garotos em alguns momentos. Por exemplo, hoje, se eu não me engano, vocês podem me ajudar, o Ramon Rick e o Avelar não estiveram na lista de relacionados. Confesso a vocês que não tem informação se eles tiveram algum tipo de lesão. Não tem informação se eles tiveram algum tipo de lesão, algum tipo de problema. Mas seria legal ver o Avelar na vaga do Lucas Piton alguns minutos hoje, porque o Piton é um jogador que está sendo titular na ausência do Cuiabano, e hoje ele fez uma partida abaixo do esperado, assim, bem abaixo do esperado, que a gente pode dizer, para ser razoável, tá? E talvez dar mais minutos para o Avelar seria interessante. Agora, é muito legal a gente ver o crescimento do Marino. O crescimento do Marino é muito claro. E tem uma teoria, inclusive, de que, e já trouxe isso aqui para vocês na live do canal do Pedrosa, o Marinho é o tipo de jogador que ele precisa se adaptar dentro de campo. E quando eu digo se adaptar, é com minutos mesmo, assim. Não é um cara para entrar faltando 15, não é um cara para entrar faltando 10. É um cara que tem que jogar como titular, e eu não estou garantindo a titularidade dele, mas o que eu estou falando é, o desempenho dele dentro da partida, ele não é um desempenho de impacto imediato. Ele é um desempenho que ele tem que ler um pouquinho o jogo, ele tem que entender o jogo, procurar seus espaços, e a partir disso ele começa a ganhar confiança. Acerta uma jogada, ganha confiança. Acerta outra jogada, ganha confiança. E eu gostei muito também da partida dele sem a bola hoje.
O Marino competiu bastante sem a bola. O Marino foi um cara intenso, que não parou de correr. E é isso que se espera de um ponta moderno hoje. Então, em outros momentos, eu falei aqui na live, eu não soltei a mão do Marino ainda. Assim, com 3, 4 jogos já tinha gente falando que o cara era bagre, que o cara era horroroso e tudo mais. E eu não tô aqui defendendo as apresentações dele. Mas a adaptação dentro do futebol, o tempo que o cara leva para poder pegar a forma física, para encontrar o que é a intensidade do futebol brasileiro e conseguir se colocar nesse sentido, é um tempo normal. Anormal é quando você vê o Andrés Gomes se adaptando do jeito que ele se adaptou, sem precisar de tempo. Anormal é quando o Diego Moraes colocou aqui, não foram inscritos na Copa do Brasil. É uma boa justificativa. Eu não tinha essa informação. Não sabia que eles não tinham sido inscritos. Obrigado pela pontuação aí, meu amigo. Anormal é quando o cara chega e joga. Como o Nuno conseguiu fazer isso no ano passado. O Rojas, nessa temporada, entre bons jogos e jogos ruins, ele teve muito mais bons jogos do que jogos ruins. E hoje não só fez um bom jogo, como conseguiu fazer seu primeiro gol. Só que desde o momento que ele estreou, ele já mostrava ser um cara com qualidade, que ia ter mobilidade, que ia se adaptar rapidamente e que estava pedindo passagem de fato. Ele precisa melhorar sem a bola. O Rojas, para mim, ainda é deficiente sem a bola. Mas com a bola, é dinâmico, chuta de fora da área, procura sempre criar boas jogadas entre erros e acertos, que faz parte. Então, o que eu falo para vocês sempre é a mesma coisa: adaptação. Acho que a gente tem que ter paciência. Paciência com todos eles. O melhor meio que o Vasco pode ter, inclusive, Barros, Thiago Mendes e também o Rojas, são os jogadores mais capacitados, na minha opinião, para formar esse meio titular, porque Thiago Mendes e Barros estão suspensos para a partida contra o Internacional no próximo final de semana. E aí ele dá uma chance mais uma vez para o David, dá uma chance mais uma vez para o Brenner. Só que você não consegue entender quem é o ponta, quem é o centroavante. Ter movimentação, ter troca de posição dentro da equipe é algo muito positivo no futebol de hoje para provocar esses desencaixes, para você confundir marcação, para você poder também criar os espaços necessários. Mas é impressionante como esses caras não conseguiram funcionar hoje. Mais uma vez, eles batem cabeça e eu não sei até que ponto seria interessante ele fixar o Brenner como um centroavante, como esse cara que movimenta, e o David de ponta esquerda, que é uma função que o David já fez durante a vida inteira dele. O Brenner em si, eu definitivamente não consigo enxergar como um centroavante. O ponto positivo que a gente pode tirar da partida de hoje no primeiro tempo é o Marino Hinestrosa, que eu já elogiei bastante aqui, não só pela garra, pela luta, pelo sem bola, mas também fazendo jogadas importantes, partindo para cima, tendo a mobilidade, criando as oportunidades e criou também o próprio lance do pênalti batido pelo Rojas, que já vinha jogando bem também dentro do primeiro tempo. Tudo se desenhava para um primeiro tempo mais tranquilo. E aí veio o gol do Thiago Mendes, mais um gol dele, é o 5º na temporada. É bem verdade que são 4 gols, tá, gente? Porque um dos gols do Thiago Mendes foi aquele chute do Cuiabano que foi desviado em cima dele, e aí contra o Grêmio, em São Januário, e aí a arbitragem deu o gol para o Thiago Mendes. Mas de resto, é muito importante a gente destacar. Dos 4 gols que o Thiago Mendes fez, um foi contra o Palmeiras, fazendo um golaço, construindo por dentro. O outro foi contra o Fluminense, fazendo gol de cabeça. E também contra o Atlético Paranaense, dentro de São Januário, na última partida, também um bonito gol. Então, o Thiago Mendes, dos 4 gols que ele tem, de fato, contando com o do Paysandu, 3 deles foram feitos em cima de times que estão nas primeiras 5 colocações do Campeonato Brasileiro. O Thiago, ele é um jogador que gosta do contato. Por que ele gosta do contato? Porque mesmo quando ele já está à frente, muitas vezes ele usa esse contato, esse braço, esse jogador chegando para marcar ele como referência. Ele é um cara muito do engano. Ele ameaça, ele é um cara que dá o tapa. E às vezes, por quê? Porque ele não é muito veloz. Ele não é um jogador extremamente veloz no 1 contra 1. Mas ele tem balanço de corpo. Então, quando ele sente que o cara vai chegar, ele protege a bola como referência, porque é essa proteção, por exemplo, que vai fazer ele segurar a bola, sentir o cara batendo nele e progredir. Porque a partir do momento que o cara bater nele com a proteção, o cara vai ficar para trás. Ficou para trás, ele tem mais campo para poder correr. É uma característica do jogador. É uma característica do jogador. Aí você vai me perguntar, pô, mas foi imprudente? De alguma maneira você pode falar assim, ele
E tá aí, você como nesse momento, as palavras do Lucas Pedrosa, analisando um pouquinho sobre o Vasco da Gama, após o empate por 2-2, mas o Vasco está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Um detalhe importante, até vou buscar para vocês nesse momento, é em relação a alguns times que caíram. O São Paulo, por exemplo, demitiu o Roger Machado e está fora da Copa do Brasil, foi eliminado para o Juventude. O Santos eliminou o Curitiba, Mirassol eliminou o Bragantino e, nesse momento, Remo está eliminando o Bahia e, por enquanto, também está rolando aqui o segundo tempo. O Ceará está vencendo por 2-0 o Clube Atlético Mineiro com um homem a mais e, possivelmente, também vai avançar de fase, deixando o Clube Mineiro para ficar eliminado, digamos assim, né? Então, em relação ao Vasco, venceu, fez ali um bom primeiro tempo, 2-0, depois começou regredindo, tomou gol de bobeira, tomou o segundo gol também, e o Vasco botou ali jogadores titulares, Andrés Gomes, Adson. Cara, assim, eu achei até um pouquinho desnecessário, que o Vasco dificilmente ia tomar mais 2 gols do Paysandu. Então, assim, é uma equipe que é muito limitada, a equipe do Papão, do Paysandu. Acho uma equipe que é muito fraca e o Vasco deu mole. O Saldívia deixou bem claro que ele não tem condições de ser o titular, tem que ser o Cuesta mesmo. E o Vasco tem que buscar reforços. Porque senão complica muito o andamento da equipe nos próximos jogos, principalmente na segunda janela e também após a Copa do Mundo. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Ficamos por aqui, velho, tamo junto e é nóis! Fui!